Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos avançando na nossa jornada da criação. Já falamos aqui sobre renúncia, sobre propósito, sobre atividade física e agora nós estamos entrando em uma nova fase. Se você está chegando aqui agora, volta um pouquinho para trás para você poder acompanhar tudo que a gente está falando, que é essa jornada do livro Dieta da Criação. E já vou deixar um recadinho que se você não tem, já adquira o teu. Nada como aqui eu estou dando um resumo, né? Resumo do que está aqui, mas nada como você ter ele, você escrever, você poder acompanhar, você poder tirar as suas dúvidas. E tem mais, Mas vamos lá, nós estamos agora entrando em uma fase, que é a fase que eu gosto de chamar de cura. E para isso, a gente precisa começar a olhar com um pouquinho mais de profundidade para aquilo que nós colocamos no nosso prato. No vídeo anterior, eu falei para você começar a perceber um pouquinho o porquê que você está aqui, o porquê que você tem vontade de ter uma vida mais saudável, que antes de você passar para essa fase, você precisa entender algumas coisas a respeito de você mesma. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, que é uma estratégia que nós vamos entrar agora para pessoas que têm alguma causa aí específica e para pessoas que desejam um emagrecimento. Se você acha que você está bem de saúde, que você está numa fase boa, que você só está aqui porque você quer mais qualidade de vida, acompanhe para você saber os benefícios dessa dieta, para você até passar aí para alguma pessoa que você sabe que precisa e para aprender realmente, para deixar aí para um momento que você sentir a necessidade. Você fica, porque depois nós vamos entrar na outra fase, que é a fase de libertação. E daí você mantenha o que você aprendeu anteriormente, tá? Você já vai começando a visualizar uma saúde abundante. Porque a partir do momento que você começa a ter consciência do que você está colocando para dentro do teu corpo, a partir do momento que você começa a perceber que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, que você precisa cuidar dele com zelo, sem negligenciar, você já começa a ter consciência e automaticamente você já vai ter o teu peso ideal, vai ter o emagrecimento que você precisa só de se conscientizar dessa alimentação saudável. Tá? Então, você não é obrigada a fazer essa estratégia cetogênica. Mas fica aqui para você aprender um pouquinho o que que é. Porque como eu venho repetindo aqui várias vezes, o que você come pode estar te curando ou pode estar te envenenando. Então, o que que é a cura, por exemplo, nesse processo? A cura aqui, ela não significa simplesmente ausência de sintomas. A cura, ela significa se tornar completo. É quando você se sente capaz de tomar decisões firmes, conscientes, alinhada aí com teu propósito e com os propósitos de Deus. E aí a gente vai entrar nessa fase que, na minha opinião, ela é de grande desafio, mas também de determinação. Nós vamos falar então sobre essa estratégia que é muito falada hoje em dia, mas que ela precisa ser bem compreendida também, que é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela é uma estratégia que ela reduz significativamente a ingestão de carboidrato. E sendo assim, a gente precisa aumentar também as gorduras, mas as gorduras saudáveis. Por quê? Porque nós temos o objetivo de colocar o corpo em um estado que é chamado de cetose, onde haverá uma queima de gordura em vez do carboidrato como fonte de energia. E olha só, os benefícios são muitos, como tipo assim, aumento da energia e da clareza mental, a melhora do colesterol bom, que é o HDL, e a redução, por exemplo, do triglicérides, perda de peso, redução de apetite. Para quem tem aí a resistência à insulina ou diabetes tipo 2, pode haver um controle muito significativo dos níveis de açúcar do sangue e pode até zerar. E sabe o que é mais interessante? Cientificamente já tem vários estudos, e eu vou deixar depois aqui para vocês darem uma olhadinha, que já mostra esse estilo de alimentação, que elas são muito eficientes, né, com essa muito mais, por exemplo, do que aquelas dietas de baixa gordura. E especialmente se você está querendo aí controlar o teu peso, né? Para você ter uma noção, ela tem muitos benefícios, inclusive para o cérebro. Mas aqui eu só quero te conduzir a um caminho mais equilibrado e te explicar como que a dieta cetogênica, com os alimentos da criação, com carnes limpas, ovos, peixes, vegetais, gorduras boas, azeite, abacate, castanha, nada de, por exemplo, produtos ultraprocessados, aquela quantidade grande de carne que você vê, que aí é a dieta da proteína e não a dieta cetogênica. Então eu quero te explicar como que essa dieta funciona no seu corpo e que você comece a imaginar, vou fazer uma analogia aqui com você. Então vamos lá, quero fazer uma analogia para você entender como que essa dieta vai funcionar no seu corpo. Queria que você imaginasse que o seu corpo fosse um carro.
que ele fosse como um carro. Quando, por exemplo, você se alimenta com carboidratos, como pães, massa, doces, é como você abastecer o seu carro, por exemplo, com etanol. E esse combustível, ele queima rápido, você concorda? E você vai precisar parar mais tempo para reabastecer. A mesma coisa o teu corpo. Você sente fome o tempo todo quando você come uma quantidade de carboidratos várias vezes ao dia. Agora imagina que você muda esse combustível. Você passa a abastecer o seu corpo aí com uma gordura boa, como quem abastece o carro com gasolina, um combustível mais estável, que dura mais. Você vai obter uma energia constante. Você não vai sentir tanta fome, não vai precisar de lanchinhos a cada várias horas. É como o combustível, a gasolina do carro vai fazer com que você ande por mais tempo. Ela é mais eficiente do que o etanol. E a mesma coisa acontece com o teu corpo. Só que para que isso aconteça, você precisa passar por um processo de transição. Então, primeiro, o seu corpo ele vai precisar gastar todo o etanol acumulado, que seria o que a gente estaria fazendo já com uma dieta low carb, que foi a dieta anterior a essa. Vamos pensar que os carboidratos eles podem levar alguns dias, né? Tipo, uns 3 a 4 dias para ser liberado aí do teu corpo. Depois que esses estoques de carboidrato acabam, o corpo começa a usar a gordura como fonte de energia. E essa gordura, ela é convertida em cetonas, que é o que o corpo passa a queimar como combustível. E aí é que eu falo que vem toda a mágica. Você começa a funcionar de uma forma muito mais eficiente, com uma energia mais estável, com menos fome, com menos ansiedade. E o seu corpo começa usando essa gordura acumulada aí como uma fonte de energia. Então essa estratégia que nós vamos aplicar nessa primeira fase, nessa primeira jornada, é a fase onde você assume esse controle aí, se cura dessa dependência dos picos de açúcar e que você começa a experimentar uma energia que ela vem aí de uma forma mais natural, de uma forma mais pura. Então, sim, é desafiador, mas também é profundamente libertador. E eu ainda vou te explicar de uma forma melhor, não só como o combustível do nosso carro. Vamos pensar, vou fazer desenho aqui para você. Vamos pensar que aqui, não sei desenhar muito bem, tá? Mas aqui vamos pensar que é o corpo, que é a corrente sanguínea, tá? E a gente tem 2 tipos de energia, que é o carboidrato e a gordura. O carboidrato, ele é uma molécula pequenininha e a gordura é uma molécula grande. O carboidrato, quando você come alguma coisa que tem carboidrato, ele vai passar rapidamente na corrente sanguínea. Por quê? Porque ele é uma molécula pequenininha. Então, ele entra rapidão na corrente sanguínea, te dando energia. Só que do mesmo jeito que ele entra, ele também sai rápido. Então, essa energia acaba rápido, porque as moléculas são pequenininhas, né? Que é o famoso índice glicêmico alto. A gordura, como é uma molécula grande, ela vai demorar um pouco mais para entrar na corrente sanguínea. E quando ela entra no teu corpo, ela vai se tornar eficiente, desde que ela esteja sozinha, tá? Quando ela tá junto com o carboidrato, você tá percebendo que o carboidrato é uma molécula pequena e a gordura é uma molécula muito grande? Os dois, eles não conseguem competir se estiverem juntos. Por quê? Porque como esse aqui passa rápido, ele sempre vai entrar mais rápido. Daí quando a gordura entra junto, ela se transforma em gordura, em tecido adiposo, tá? Ela vai se transformar aqui em tecido adiposo. E o carboidrato entra e sai. A mistura dos dois juntos, então, é desastrosa. Quando a gente faz a retirada do carboidrato, que é essa fase que a gente precisa diminuir drasticamente, para quê? Para que a gordura entre. E daí a gordura entra e ela não vai ficar armazenada aqui em forma de gordura. Ela vai queimar a gordura que está aqui. Então, o teu corpo vai metabolizar a gordura do teu próprio corpo. Por isso que acaba sendo um combustível que a gente fala muito eficiente, tá? Mas por isso que eu falo que é muito importante você se atentar. Por quê? Porque os dois juntos não dá certo. Uma quantidade grande de gordura com o carboidrato vai virar aquela gordura indesejada, vai virar aqueles pneuzinhos que a gente não quer, tá? Pensa assim, os dois juntos não combinam. Então, você vai ter que optar por um tipo de energia que você vai querer colocar dentro do teu corpo. Então, nesse momento agora, o interessante é que você coloque a gordura e não o carboidrato. Ah, mas eu vou ficar sem carboidrato? Não, porque quase tudo nós temos o carboidrato. Você vai ficar sem o carboidrato do pão, da bolacha, do macarrão,
do arroz por um período, da batata, desse tipo de carboidrato que tem um índice glicêmico maior. Isso é para sempre? É uma estratégia, mas sempre que você puder, você sempre mantenha os bons carboidratos e não esses carboidratos refinados. Bom, e aí, antes de você passar para a parte da dieta, eu queria te falar um pouquinho a respeito de algo que talvez você vai ficar com a cabeça meio confusa. Mas eu queria falar um pouquinho para você a respeito do mito de comer a cada 3 horas, que é tão comum e que tantas pessoas fazem achando que está fazendo certo. Que na verdade isso é uma crença. Porque durante anos nós ouvimos, né? Provavelmente você já deve ter passado por alguns médicos nutricionistas que falam que você deveria comer a cada 3 horas para manter um metabolismo ativo. Muitos profissionais reforçam essa ideia, né, que acabou virando uma regra de ouro na área da alimentação, na área da nutrição. Porém, se a gente for voltar lá para trás e pensar nos nossos ancestrais, nos nossos avós, bisavós, vocês acham que eles comiam assim? Não. Os antepassados, então, eles caçavam, comiam, colhiam, frequentemente resultavam aí com longos intervalos entre as refeições. E o nosso corpo humano, que foi criado por Deus, foi com essa mesma capacidade de adaptação. Sendo capaz de passar aí, nós podemos passar horas, dependendo até dias, sem alimento, utilizando os estoques de gordura como fonte de energia do nosso corpo. Então, sempre pensa, o que os teus avós comiam? O que os teus bisavós comiam? Eles não comiam com tanta frequência. Eles faziam de 2 a 3 refeições por dia, e olhe lá, e com alimentos simples, com alimentos naturais, da natureza. Eles usavam sinais do corpo dele, e não a vontade constante de comer. Então, eu sempre falo, use os sinais do seu corpo e não a sua vontade. Comer com menos frequência, ela vai sim te trazer benefício. Quando nós comemos menos vezes, especialmente quando os alimentos são ricos em gorduras, em proteínas, nós conseguimos controlar melhor a nossa fome. Isso estabiliza a nossa insulina e vai facilitar com toda certeza o emagrecimento. Comer a cada 3 horas, por outro lado, pode causar picos constantes aí de insulina, que vai dificultar a queima de gordura. É isso mesmo. Então, comer de 3 em 3 horas não é necessário para a maioria das pessoas, tá? A não ser quando ela tem alguma coisa que é prejudicial e aí ela tem uma recomendação. Agora, para a questão metabólica, para controlar compulsão, o ideal é sempre você adotar uma alimentação com comida de verdade, com boas fontes de gordura, com proteínas, com vegetais, que nos vegetais já tem ali os carboidratos necessários, promovendo uma saciedade, respeitando seu corpo. Uma dieta que leva algo que vai ser sustentável, que vai ser eficaz, tá? Sempre com os alimentos da criação. Bom, e agora, se você optou aí por seguir essa estratégia, que é a estratégia cetogênica, eu preciso te dizer que você precisa seguir os passos corretamente, consumindo apenas o que está na tabelinha. E caso você opte por não fazer, como eu falei logo no início do vídeo, mantenha as últimas orientações, tá? E por que é importante você seguir tão à risca? Porque como eu expliquei, e eu vou colocar aqui um desenho, se você misturar os dois tipos aí de fonte de combustível, ao invés de você melhorar, pode ser que você vai atrapalhar tanto o teu emagrecimento quanto a tua saúde. Então, eu sempre peço para os meus pacientes para que eles mantenham essa dieta corretamente por no mínimo 14 dias, porque 14 dias é o período que o teu corpo ele vai entender que ele está metabolizando os alimentos de uma forma diferente. E depois, o que vai acontecer? Depois a gente vai saber ter a liberdade de comer outros alimentos, entendeu? Mas aí o teu corpo ele já fez essa troca de combustível. E agora, para você manter e fazer corretamente, eu deixo aqui uma dieta, tá? Um modelo, né, de dieta. Se você tem o livro, você vai poder estar seguindo aqui, tem as dicas aqui de café da manhã, de almoço, tem algumas receitinhas que eu deixo aqui no QR Code para você poder estar baixando e estar fazendo com uma facilidade um pouco maior. Se não, você pode estar baixando aí, dá um Google aí que você vai ter, né, alguma listagem de alimentos. Você pode também estar me chamando ali que eu te mando uma lista dos alimentos que você pode estar consumindo.
Mas aqui um café metabólico que tá aqui, que é bem interessante nesse comecinho. E, mais uma vez, eu sempre falo que é muito importante você seguir corretamente durante esse período. Porque nos primeiros dias o seu corpo, ele vai sentir, tá? Ele é normal sentir, mas é porque tá fazendo a troca aí de combustível. E eu queria te lembrar que para você ter um estilo de vida saudável, a nossa dieta sempre vai ser um pouco mais low carb. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em low carb, não é sem carboidrato, é com um pouco menos de carboidrato. E quando eu falo menos carboidrato, eu estou me referindo àqueles carboidratos refinados, ultraprocessados, produtos de panificação, produtos de prateleira aí, aquela quantidade de bolo, de bolacha, de doce, de açúcar. Então, com a estratégia da criação, com os alimentos da criação, automaticamente ela já vai ser uma dieta mais low carb. E eu queria terminar aqui com esse versículo que está em Romanos 12, no capítulo 12, no versículo 2, da versão da Mensagem. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem mais pensar. Em vez disso, fixem atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre arrasta para baixo, ao nível de imaturidade. Deus extrai o melhor de você e desenvolve uma verdadeira maturidade. Então nós precisamos estar maduros, precisamos estar conscientes com a nossa alimentação, precisamos entender o que o nosso corpo precisa para ter mais energia, se a gente está colocando vida ou se a gente está colocando morte dentro do nosso prato. Então, não vai por essa cultura onde as coisas é muito fáceis. Tudo que é muito fácil vai te trazer uma consequência futura. Então, em vez disso, concentre-se em cuidar bem do corpo que Deus lhe deu, sabendo que Ele deseja o melhor para mim e para você. Então, vamos, com uma alimentação equilibrada, com os alimentos da criação, para o caminho da cura. Pensa que a tua saúde, ela é uma questão de causa e efeito. Existem aí os alimentos que podem te levar para uma obesidade, para uma doença, e também tem os alimentos que vão te promover a ter uma vida mais saudável, com mais saúde, com mais vida.